Muito boa tarde, meus fraternos e fraternas! Mais um Vozes da Casa de Francisco no ar, ao vivo! Que saudade de vocês! Muito boa tarde! É verdade, saudade mesmo. Não dá, né? Às vezes o programa a gente tem que fazer gravado. Às vezes, agora mesmo, gente, eu passei uma vergonha apertado pra fazer xixi num trânsito. Que eu saí de casa meio-dia e cheguei aqui 15 para as 2 da tarde. Ou seja, não dava, né? E eu aqui cheguei louco. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui entrar no banheiro. Então, ou seja, é complicado. Então, às vezes, a gente tem que fazer o programa gravado, até mesmo por necessidades da própria Casa de Francisco Acolhimento Hospice, né? E você que tá agora me ouvindo pela primeira vez, porque você, ouvinte de sábado, das 9 horas da manhã, graças à Rádio Rio de Janeiro, graças à emissora da Fraternidade, a essa diretoria amorosa, nós fomos contemplados por algum tempo em reprises do nosso programa, que é hoje, quarta. Vem pra quarta às 2 da tarde. Você que tá aí sábado acordando agora, 9 horas da manhã, conhecer o nosso trabalho, conhecer esse maluco aqui que tá falando com você, né? Para que você possa conhecer a Casa de Francisco Acolhimento, para você conhecer a Casa de Francisco Acolhimento Hospice, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho disso tudo e, claro, muito mais, né? Eu tô aqui procurando onde é que tá o programa. Eu tô ao vivo? Deixa eu ver se eu tô ao vivo aqui pelas nossas redes sociais. Estou ao vivo pela página da Casa de Francisco Acolhimento. Isso é muito importante, é muito legal. Já um beijo para Cristina Santos. Boa tarde, Edu. Lindo! São seus olhos, Cristina. Paz e bem. Ela diz aqui, boa tarde a todos. Muito obrigado, querida. Bom, gente, muita coisa para falar. Muita coisa para dizer para vocês, né, sobre nossa casa. A gente vai conversar bastante hoje. Eu não sei nem se eu vou conseguir colocar as músicas que eu programei para a gente poder começar. Antes de mais nada, você, meu fraterno e minha fraterna, ouvinte de sábado, 9 horas da manhã, esse novo fraterno e fraterna que não conhece a Casa de Francisco e que não conhece a Casa de Francisco Acolhimento, obra assistencial que acolhe doentes em fase final de vida. Algumas pessoas dizem terminal, outras pessoas dizem finitude, né? Nós acolhemos, nós somos parceiros de diversos hospitais federais do Rio de Janeiro e acolhemos esses irmãos para morte digna, com zelo, com afeto. E eu vou dizer um pouquinho porque é um programa que está sendo, dos últimos meses para cá, programa de SOS mesmo, porque a gente está passando por grandes dificuldades financeiras de verdade, coisa que a gente nunca viveu, coisa que nunca aconteceu, e não é por falta de compromisso dos padrinhos e madrinhas, não. É muita gente mesmo com dificuldade, é o país, é o mundo, e a gente entende perfeitamente, mas a gente está precisando de ajuda, de apadrinhamentos de leito, e eu vou falar disso já. Mas antes de mais nada, vamos conhecer a Casa de Francisco? Entra aí, por favor, www.casadefrancisco.com.br. Estou entrando aqui também. No Facebook, você pode procurar Casa de Francisco Acolhimento, tá bom? Que a gente fala, esse programa é dedicado à obra social da Casa de Francisco. Então nós temos duas páginas. A Casa de Francisco, que é o nosso centro espírita atualmente sem sede. Quem tem acompanhado os programas sabe que nós estamos sem sede. A Casa de Francisco, o centro espírita, está na obra assistencial hoje, em Vargem Pequena.
Vou falar um pouquinho sobre isso até que essa pandemia passe e nós possamos novamente reabrir, né, voltar com as atividades da Casa Espírita. Ainda não sei onde, porque vamos pensar um pouquinho de cada vez, porque tem tanta coisa acontecendo que a gente tem que dar atenção. Então é isso. Nós estamos sem sede no momento. Então, contato conosco pelo WhatsApp. Anota aí também, por favor, caso você se interesse e queira saber um pouco mais, principalmente você que está ouvindo hoje, sábado, 921, né? 98880-2007. Vou repetir, 21 98880-2007 é o nosso WhatsApp. Ou pode também ligar aqui para a Rádio Rio de Janeiro, no 3386-1400. Mas vamos lá. Quem somos? Estou abrindo aqui no site, ó. Quem somos? Se a internet ajudar, não vou perder muito tempo aqui, mas vamos lá. Quem somos? Vamos lá. A Casa de Francisco é uma instituição espírita de estudo, caridade e amor, que foi fundada, gente, em 2002, que se dedica a seus projetos sociais e à divulgação da doutrina espírita, codificada por nosso querido e amado Allan Kardec, que tem como obra social e assistencial um hóspice de finitude que acolhe doentes terminais de câncer. Em parceria com hospitais de todo o Brasil, sua obra social não é aberta ao público. Isso é muito importante, viu, gente? Nós não somos abertos ao público e nem à visitação pública, nem antes da pandemia e nem com pandemia. Ficou pior ainda, né? Respeitando, claro, a identidade de alguns convênios de ordem hospitalar e a preservação da identidade dos seus hóspedes, com quadros de alta complexidade que nós atendemos, tá bom? Aí nós vamos lá nos projetos, você clica lá nos projetos, ok? Clicou lá nos projetos, nós temos o projeto GAC, que é o Grupo de Apoio Cristão, que nós atuamos dentro de hospitais conveniados. O Grupo de Apoio Cristão, o GAC, ele é formado através do grupo de doulas de fim de vida, que é um curso que foi também paralisado devido à Covid e que assim que possamos voltar, a gente vai conseguir, se Deus quiser, abrir novas turmas e para poder formar os doulas ou as doulas, né, para pacientes em fim de vida, onde podem atuar nas nossas capelanias hospitalares, que nós montamos em hospitais, pode atuar na própria Casa de Francisco Acolhimento Hóspice, tá bom? Mas por enquanto esse projetinho está parado, tá bom? Muita gente diz assim, por que não faz online? Porque o projeto ele tem duas partes, ele tem a prática e tem a teórica. Então não dá para formar um doula ou uma doula se ele não tiver a parte teórica e a parte principalmente prática dentro das unidades hospitalares, tá bom? Por isso que o online está meio prejudicado. Aí se você entrar aqui, ó, Casa de Francisco Acolhimento, saiba mais, né? Dá uma clicadinha aqui no Casa de Francisco Acolhimento, no site www.casadefrancisco.com.br www.casadefrancisco.com.br. Aqui sim, Casa de Francisco Acolhimento é um hóspice que atua em parceria com os hospitais de qualquer localidade. É destinado à hospedagem e amparo a pacientes em cuidados paliativos oncológicos. Então, nós trazemos muitas pessoas, profissionais da área de saúde, para falar de cuidado paliativo aqui, tá? No programa Vozes da Casa de Francisco. Com câncer avançado, sem possibilidade de cura. Fundada em 2014, né? Diferente da Casa de Francisco, foi fundada em 2002, a nossa Casa de Francisco Acolhimento foi fundada em 2014 e atende pacientes que estejam acamados, totalmente dependentes de cuidados, e além disso, possuem perfil socioeconômico precário e renda insuficiente, destituídos de rede social e sem indicação clínica de internação. A gente recebe muito pedido, gente, de pessoas que ligam para nós, meu pai, minha mãe ou alguém que eu conheço, poxa, foi para o hospital X, foi mandado em casa para morrer. E é isso que a gente atende, né? Então a gente pega esse telefone, a gente fala com os nossos companheiros, né? E tenta ajudar de alguma forma a institucionalizar, deshospitalizar, né? Porque assim, nós não somos asilo, nós não somos uma casa de repouso, é a minha casa. Né? É uma casa comunitária, né? A Casa de Francisco Acolhimento oferece suporte espiritual, fraternal, permitindo assim uma morte digna,
com amor, com afeto, principalmente aqueles que são abandonados em lares, em hospitais, ruas, ou que recebem maus tratos em casa, ou até mesmo famílias que não conseguem cuidar, até mesmo famílias que têm criança em casa e vai ter um óbito, pode ser traumático. Porque a gente se esquece, né? Eu tô com 47 anos e eu não peguei essa época, mas eu tenho certeza que os meus pais talvez pegaram, ou você que está me ouvindo pegou. Antigamente, se morria em casa. Vocês lembram disso? O corpo era velado em casa, se morria em casa. Então, todo aquele tratamento humanizado que era fornecido pelos próprios familiares para um doente sem possibilidade de cura ou que já estava em finitude, hoje praticamente isso não acontece mais. A gente precisa velar os nossos entes queridos em algum lugar que a gente é obrigado, né? Então, não se pode, né? Então, velar o corpo mais em casa. Então, isso era uma coisa muito natural. E cuidado paliativo, justamente, vai trazer esse cuidado humanizado. Ele vai cuidar do avanço de sintomas, vai cuidar da dor, vai dar toda aquela humanidade necessária, aquela humanização necessária, que muitas das vezes no hospital é o fulano do leito 4. Não é o seu André, não é o seu Ricardo, não é o seu Eduardo, sabe? Então, diferente da nossa casa de Francisco Elemento Hospice. Então, como é que funciona? Os hospitais nos procuram e esse paciente, né, se a gente tem leito, esse paciente, ele é do hospital. Então, toda a parte médica, tudo que é relacionado ao hospital, quem faz é o próprio hospital. Nós fazemos cuidados básicos, como se a gente estivesse fazendo para o nosso paizinho, para a nossa mãezinha, para alguém que a gente ama dentro do nosso lar, antes de hospitalizar. Então, só que o hospital às vezes precisa deshospitalizar para abrir leitos, né, para pessoas que têm possibilidade de cura. E então o hospital liga. Aí ele é hospedado na nossa casa, eu recebo essa pessoa, eu adoto essa pessoa, né? Nós adotamos essa pessoa. E também quero agradecer aqui ao nosso médico voluntário querido e amado, Dr. Ricardo Rodrigues, do grupo Geriátricos. Se tiver palmas aí, Isaac, bota aí pro Dr. Ricardo Rodrigues, porque o Dr. Ricardo Rodrigues tem trabalhado conosco já tem um bom tempo, como voluntário, né? E faz um trabalho belíssimo, nos ajudando com cuidado paliativo. Então, por exemplo, o médico voluntário, quando ele está disponível, quando ele pode, né? Ele é sempre sondado antes, né? Então, eu vou ligar para ele e falar, doutor Ricardo, eu falo assim para ele, ó, doutor Ricardo, Jesus mandou um irmãozinho pra gente. É assim que eu falo com ele pelo WhatsApp. Aí ele me pergunta o que está acontecendo. Então, às vezes, a pessoa precisa de auxílio, liga para mim e aí conta a história, o caso, a necessidade. E a gente vê se está dentro do funil de atendimento da Casa de Francisco Elemento Hospice. Porque tem muita gente também que liga para se desfazer das pessoas. E lá não é lugar para isso. Lá é um lugar para que as pessoas tenham uma morte digna, com zelo e com afeto. Então eu faço uma primeira entrevista e tudo, e quando eu vejo, peço o laudo médico, uma série de coisas. Quando eu vejo que é realmente um quadro para a Casa de Francisco Acolhimento, né, para a casa que a gente tem em Vargem, né, que é onde fica a nossa instituição, em Vargem Pequena, eu ligo para o Dr. Ricardo e ele vai visitar e ele realmente vê a possibilidade e a gente, com o parceiro RJ Resgate, né, depois eu vou passar o telefone, ou a própria ambulância do hospital, ou se isso for no hospital, ou se isso vem diretamente de uma casa e tudo, ele vira paciente, ele é paciente do Dr. Ricardo Rodrigues e hóspede da Casa de Francisco Acolhimento. A mesma coisa, né, ou seja, adotado pelo Edu. A mesma coisa no hospital. O hospital faz as visitas periódicas, prescreve, faz a medicação. Quando tem emergência, a gente leva para o hospital, caso seja necessário. E o hospital também. Então, aquele paciente pode ser do Cardoso Fontes, pode ser de qualquer outro hospital que trabalha muito conosco, tá? E esse grupo de visita faz a visita uma vez na semana, faz a medicação, faz o acompanhamento, né? Então, ele também é paciente desse hospital, né? Então, muita gente confunde, você é asilo, você... Não somos nada disso. Não cuidamos de idosos, nossa casa não é para idosos, né? Às vezes tem lá um senhor ou uma senhora, e às vezes tem pessoas da minha idade, porque o câncer, ele não escolhe idade, não escolhe raça, ele não escolhe cor, ele não escolhe nada, né? O câncer é o câncer. Então, tem pessoas de 40 anos,
anos. Às vezes nós já tivemos hóspedes de 30, de 40, de 50, de 60, até de 90, né? Mas nós não somos uma casa de cuidado do idoso. Ou seja, e quem sustenta essa casa? Como é que esse trabalho sobrevive? E aí é que entra. Eu vou falar agora um pouquinho da nossa situação atual e vou pedir até para o Isaac tirar um pouquinho essa música de fundo. Eu trouxe um CD para a gente poder dar uma relaxada até antes da prece, que eu já em seguida eu vou entrar para a nossa prece e eu vou pedir para vocês, meus queridos, colocarem um copinho de água fluidificada. E Isaac, você sabe qual é o CD? Então, o Isaac está colocando ali para a gente poder falar da nossa casa, tá? E depois, em seguida, eu quero que você agora coloque um copinho de água para fluidificar. Alegria é o cântico. E depois que eu conversar com vocês, a gente vai fazer a nossa prece, tá bom? Bom, vamos lá. A Casa de Francisco Acolhimento, ela é obra assistencial da Casa de Francisco. O que nos aconteceu ao longo dessa pandemia, queridos? Primeiramente, o nosso brechó, ele fechou. Já foi problemático para nós. Ok. Depois que nós fechamos o nosso brechó, há 6 meses mais ou menos, a nossa Casa de Francisco, ou seja, o nosso centro espírita, teve que entregar a sua sede em Copacabana. Nós chegamos até a fazer uma reforma. E você que é ouvinte de sábado, né, que está ouvindo pela primeira vez, me conhecendo pela primeira vez, por favor, entra no site www.casadefrancisco.com.br. Se você tem Facebook, entra na página Casa de Francisco Acolhimento para acompanhar e compartilhar esse programa. Se você está pelo Instagram, Acolhimento, Casa Francisco Acolhimento. Casa Francisco Acolhimento no Instagram. No YouTube, Casa de Francisco Acolhimento. Também vozes da Casa de Francisco no Instagram. Ou Eduardo Sutini, o meu perfil pessoal. Então, nós tivemos que, eu disse até no programa, algum dos programas aí, eu disse que a gente tinha muita esperança de que no Natal a gente pudesse se reunir, mas fizemos as reformas, mas não foi possível, infelizmente. E tivemos que entregar a nossa sede. Então, hoje vocês só conseguem falar comigo pelo WhatsApp, que é o 98880-2007. Só passar um WhatsApp. Quero saber mais, que assim que eu puder, eu respondo a todos, eu faço questão, respondo a todos. Assim que eu puder, eu vou falar com você. Passa um WhatsApp para 98880-2007. Eu quero apadrinhar um leito, enfim. Então, mais uma forma de arrecadação foi perdida. Então, ou seja, o brechó, depois a própria sede durante 6 meses. E aí a coisa começou a se complicar muito mais, porque tivemos uma queda abrupta e rápida, e muito rápida, nos colocando num patamar de SOS imenso para novos apadrinhamentos. Por quê? Primeiramente, começou assim muito simples. Eu comecei a receber áudios dos padrinhos e madrinhas ou WhatsApps dizendo o seguinte: esse mês eu não vou poder contribuir. Até então, nós achávamos que tudo bem, acontece, né? Normal. Mas, de repente, foram muitos dizendo que perderam o emprego. E aí o negócio começou a ficar muito difícil. E nós fazemos um evento por ano. Geralmente nessa época de outubro e novembro, para quê? Para arrecadar para 13º salário, para arrecadar para a instituição, enfim. Nós não vivemos só de apadrinhamentos de leito. Há muito trabalho que a gente faz, não só a Casa de Francisco, nem a Casa de Francisco Acolhimento, todas as obras de amor, todas as obras que dependem, né, da doação do colaborador, assim como a rádio depende da sua doação aqui no Clube da Fraternidade, no 3386-1422, no mesmo telefone que você vai ligar para o 3386-1400, né, você pode também pedir informação sobre o Clube da Fraternidade. Então, a gente é uma ajuda mútua, né? Então, eu
pedir, né, uma ajuda à Rádio Rio de Janeiro, e você que está me ouvindo agora no sábado, agora às 9 da manhã, está entendendo que o programa Voz da Quarta de Francisco ele ocorre às quartas-feiras, às 14 horas. E a rádio nos cedeu esse espaço para um SOS, porque, infelizmente, ontem foi um dia muito difícil para nós, porque nós pedimos uma análise de risco e foi visto que a gente tem, assim, até o ano que vem, se a gente não fizer algumas mudanças e alterações. Uma delas é o pior que pode acontecer para uma obra de caridade, para uma instituição de caridade, porque como nós somos muito pequeninos, nós nos apegamos muito aos nossos colaboradores. Talvez os nossos colaboradores também a nós. Isso é uma via de mão dupla e também os nossos hóspedes. E ontem nós tivemos o nosso primeiro desligamento de uma cooperadora que a gente vai sentir muita falta, vai fazer muita falta, que durante 1 ano e pouco, mais de 1 ano, esteve conosco, ajudando a dar dignidade de morte a esses irmãos, cuidando desses irmãos junto conosco. E não sabemos se no mês que vem, esse é o verdadeiro fantasma, gente. A gente não sabe o que vai acontecer no mês que vem. A gente não sabe se o pessoal que está fazendo essa análise de risco para a gente vai dizer, temos que liberar fulano ou ciclano, sabe? A gente não sabe. O que a gente precisa é diminuir gasto, diminuir a folha. E tudo já foi feito. Tudo que a gente está falando, gente, vocês podem estar pensando aí, já foi feito. Tudo. E, infelizmente, nós começamos ontem. Então, infelizmente, nós tivemos que abrir mão dessa colaboradora. Não sei se vamos ter, nos próximos meses, mais demissões. E é o que está acontecendo com todo mundo. Então, o padrinho e a madrinha também estão perdendo o emprego. Mas a gente também tem pessoas que estão empregadas, que podem ajudar, que podem substituir temporariamente. No nosso site, agora mesmo pelo programa, se você colocar seu celularzinho aí no nosso QR Code, você vai ajudar, você nem precisa ir ao banco. Você vai contribuir com a nossa obra a partir de R$10, o que você puder. Coloca o seu celular no QR Code e você vai contribuir pelo PagSeguro, pelo PayPal. Na nossa página, em doações, além de você ter o número da conta e o que a gente precisa, mas olha, eu vou ser bem sincero, eu não vou mentir para vocês. Eu podia aqui falar assim, pode doar fralda, a gente tem. Pode doar luvas, a gente já conseguiu. Pode doar... o que a gente está precisando mesmo é de água sanitária. A gente está precisando de apadrinhamentos, a gente está precisando de espécie, de dinheiro. Por quê, gente? Quando um hospital nos pede, ou uma família nos pede para cuidar de um irmão que está doente, o que acontece? Eu preciso manter esse leito aberto. Nossa casa ela tem uma alta rotatividade. Nossa casa ela não fica mais de 3, 4 meses. Com exceção de um irmão nosso, do seu Raimundo, né? Já está conosco já há mais de 1 ano. E, graças a Deus, eu já trago notícias, já aproveito para falar com os padrinhos e as madrinhas que Maria Lúcia, Maria do Rosário e seu Raimundo, hoje hospedados na casa, estão estáveis, tá bom? Estão estáveis e estão bem, graças a Deus. Mas nós não estamos. A casa não está. Tudo está em risco. A casa está em risco. Os funcionários estão em risco. Esses hóspedes estão em risco. Então a gente precisa de apadrinhamento de leito. E como é que você faz isso? É uma doação mensal, feita pelo banco. Você pode fazer transferência, você pode fazer online pelo site, você pode ligar para 3386-1400 e pedir informação para a Sheilinha, que está agora atendendo. Você pode pedir informação no meu próprio celular, no 98880-2007. 98880-2007. E sem evento, sem brechó, sem casa espírita para ajudar, com poucos apadrinhamentos efetivos, nós estamos num SOS realmente muito, muito preocupante. Eu escrevi ontem que, às vezes, esse medo chega a ser maior do que a nossa fé. Porque a nossa fé é vacilante, vocês sabem disso. Não vou mentir, eu não sou um homem de fé. Eu sou um homem que está aprendendo a ter fé. Cada dia eu aprendo a ter fé. Eu sou mais pro medroso do que pro fervoroso.
né? Fervoroso, na hora que tá tudo bem é ótimo, na hora que o negócio, o bicho aperta, a gente fica assim, ai meu Deus, né? E é isso. Então, a gente está precisando de padrinhos e madrinhas de leito novos, né? Pessoas que hoje estão numa situação financeira melhor, que possam ajudar com o que puderem. Entre em contato com 3386-1400 ou 98880-2007. Oh, desculpa, é nervoso, gente. 98880. É isso mesmo, 2007, é meu telefone. É porque quando a gente fala, a gente se emociona, a gente fica nervoso. Porque nós acabamos de completar, no dia 7 de setembro, 6 anos. São incontáveis os irmãos que já passaram pela nossa casa e receberam todo carinho, amor, afeto. Abrir mão de um colaborador, e se a gente tiver que abrir mão de mais, vai ser muito doloroso. Então, eu quero agora fazer minha prece, junto com vocês, de abertura do programa. Porque a gente só abre o programa com uma prece. Mas eu achei hoje importante abrir primeiro o coração. E agora sim, eu peço que você coloque a sua aguinha para fluidificar. E seja onde você estiver. Se você estiver no hospital, se você estiver em casa, se você estiver com problemas graves, se você perdeu também o seu emprego, se você está triste, deprimido, angustiado, se você está com Covid, se você está com um ente querido internado, seja lá qual for o seu problema, se o seu problema é você mesmo, é a sua própria saúde, seja lá qual for o seu problema, agora nós vamos orar juntos, por todos nós. Nós vamos orar pela Casa de Francisco Acolhimento, Hospice. Nós vamos orar pela Casa de Francisco. Nós vamos orar pelos padrinhos e madrinhas. Nós vamos orar pelos hóspedes que estão lá, pelos que já partiram e pelos que vão chegar. Nós vamos orar por você, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro agora, no trânsito que você pode estar. Nós vamos orar neste momento, juntos. Então, neste momento, peço que elevem e vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, que tudo vê, que tudo sabe, que em nome de Deus, nosso Pai, que em nome de Francisco de Assis, patrono da Casa de Francisco, da Casa de Francisco Acolhimento, de todos os espíritos de escola, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, que cuidava dos doentes e cuida até hoje, também patrono de nossa casa, dos redentores franciscanos, aqueles que vão lá mesmo onde está o fundo do sofrimento, a fome, a dor e a doença, a ferida aberta, aquilo que não se pode mais curar, mas que pode aliviar, aquilo que não se pode, às vezes, ter a cura da carne, mas ter a cura do espírito. É neste momento, com a tua fé, com a nossa fé, mesmo que vacilante, porque Jesus nos acolhe, Francisco nos acolhe nesse momento, porque ele sabe que nós somos pequenas formiguinhas nesse universo, para transformar e ser transformadas. Jesus, os nossos mentores espirituais, contam com isso e conosco e nos fortalecem dia após dia. E é esse fortalecimento e a esperança que renasce hoje em todos os nossos corações, no seu, no meu, no nosso, é que vozes da Casa de Francisco entrem em seu lar, no seu coração, no seu ouvido, para dizer: estamos juntos, aprendendo o que tem que aprender, fazendo a nossa parte que devemos fazer, mas está contigo, Senhor Jesus, sempre, porque nunca vamos ser abandonados, mas também nunca vamos te abandonar, porque isso já foi no passado, porque só o Senhor sabe quanto tempo demoramos a encontrar o caminho das ovelhas que o Senhor é o pastor. E se nós somos essas ovelhas,
Se nos desgarrarmos, o Senhor vai lá como bom pastor e nos traz de volta para o caminho. Então, seja qual for a dificuldade, seja qual for a dor, seja o que for, nós vamos superar com fé, com harmonia, com humildade e com aceitação. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um programa ao vivo, Vozes da Casa de Francisco. Muito obrigado pelo seu coração. E voltamos já já. Estamos apresentando programa Vozes da Casa de Francisco. Vem aí, 9ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros e produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 7 e 8 de novembro, do meio-dia às 10 da noite, no Clube Monte Líbano, ao lado da estação do metrô Jardim de Alá. Informações www.mysticfair.com.br. Mystic Fair Brasil, no Rio de Janeiro. Você não pode perder. Vote nos candidatos do PT. O Brasil vive um momento difícil da sua história. De um lado, a pandemia, do outro lado, ataques à democracia. No Rio, escândalos de corrupção na prefeitura. É preciso resgatar a ética. Sou Raimon, franciscano, 13333. Paz e bem. Acorda, meu povo, para o fim do descaso, desmando e corrupção. Renovar é preciso. É hora da mudança. 13350 é a sua solução. Diene da Silva, 13350 é a sua vereadora. Tem aqui o programa da coligação É a Vez do Povo. PT e PCdoB. Lei 9.504. Horário eleitoral gratuito. Eu e o presidente Bolsonaro somos companheiros já desde a mocidade. Em 1977, eu era aspirante de infantaria, ele de artilharia. Depois nos encontramos no Congresso Nacional, eu trabalhava no Senado e ele na Câmara dos Deputados. E fizemos juntos uma PEC 77 que trouxe muitos médicos para os hospitais municipais e estaduais. Ouça o discurso. Primeiro, para enaltecer a figura de um parlamentar, um vulto de sinceridade, honestidade e bravura na nossa casa, que é o deputado Bolsonaro. Deus nos ajudou. Hoje nós temos a alegria de vê-la promulgada pelos presidentes da Câmara e do Senado. Serão médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o quadro de saúde das Forças Armadas, com alta especialização e, mais do que tudo, com o espírito devotado de servir ao nosso povo que caracteriza a gente da farda brasileira e não é de hoje. E agora juntos vamos fazer um excelente governo no Rio de Janeiro. Precisamos avançar nas agendas conservadoras. Contem sempre conosco. Sou Carlos Bolsonaro, 10120. Para vereador, Zico 10012. Para vereador, Zico 10012. Crivella 10. Com Deus, pela família e pelo Rio. Major Enoque Rafael, 10510. Crivella 10. Com Deus, pela família e pelo Rio, vote Rogério Bolsonaro, 10127. Vote nos vereadores do Republicanos. Republicanos é 10. Eduardo Paes. O Carioca nunca teve um transporte tão ruim. Os ônibus não circulam. O povo da Zona Oeste que o diga. E o preço da passagem só sobe. Veja o BRT. Estações fechadas, ônibus quebrados, pessoas amontoadas nos coletivos. Sabe o que é isso? O Rio está abandonado também quando o tema é transporte. O que existe é gente espremida nos ônibus ou em pé nos pontos de ônibus. Mas isso tem conserto. O Rio vai voltar a dar certo. Eduardo Paes, é mais que trabalho, é amor ao Rio. Paulo Messina. Olá, senhora, o senhor. Hoje eu tô aqui na frente da escola pública da prefeitura que meus filhos estudam desde o primeiro ano para assumir o compromisso com você. Uma escola pública de qualidade para todos os nossos filhos. Hoje eu sou candidato a prefeito, mas quando eu fui vereador aprovei mais de 60 leis aumentando o salário de milhares de professores e criando um marco para educação especial. Eu quero o seu voto para colocar a educação integral de verdade para as nossas crianças até 5 da tarde, com aula de reforço de matemática, de português e inglês. Vamos ter creche para todos e reformar as escolas que hoje, você sabe, estão caindo aos pedaços. É o número 15. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Campanha Apadrinhe um Leito, Casa de Francisco Acolhimento. A campanha Apadrinhe um Leito busca a parceria de cidadãos conscientes e participativos da sociedade para que a Casa de Francisco Acolhimento possa manter hospedagem e amparo a pacientes com câncer, fora de possibilidades terapêuticas e de cura,
dependentes de cuidados especiais, em condições econômicas e sociais precárias e vulnerabilidade social que a doença impõe. A participação dos doadores é concretizada por meio de contribuições mensais a partir de R$ 50 via depósito em conta bancária. Por mais singelo que seja seu gesto, ele se unirá a muitos outros, proporcionando aos nossos pacientes mais conforto, amor e dignidade de morte. Com isso, além de garantir o sustento de um leito, possibilitará também a abertura de outros para novos hóspedes. Desde já, agradecemos imensamente por sua contribuição. Passe um WhatsApp para 21 98880 2007. Colabore, compartilhe e faça a diferença. Estamos apresentando programa Vozes da Casa de Francisco. Muito bem. Olha, gente, eu estou recebendo já alguns telefonemas e alguns WhatsApps. Eu vou responder para vocês. Eu estou ao vivo agora, então não dá para eu falar, tá bom? E eu agradeço muitíssimo, fico feliz igual um pato no lixo, porque falar com gente nova é sinal que tem gente nova nos ouvindo aos apelos, né? Eu quero, antes de mais nada, mandar um abraço pro Pedro Luiz de Valqueire, sempre mandando para mim aqui. Estou na escuta, gostando muito do programa, Eduardo, estava com saudades de você, um grande abraço. Pedro, obrigado, às vezes não dá para vir ao vivo, mas quando dá eu tô aqui porque eu morro de saudade de vocês também. Um abraço para a Lucimar, do Flamengo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Aqui o nosso querido Paulo Afonso, da Ilha do Governador. Boa tarde, gostaria que vocês me informassem os dados bancários da Casa de Francisco. Se tiver Banco Itaú, eu prefiro. Olha, nós não temos conta no Banco Itaú, Paulo Afonso, porque o Banco Itaú não quis a nossa conta. Então, infelizmente, nós não temos. Mas nós temos em outro banco. Você pode ligar, por favor, por 3386-1400, que a Sheilinha pode te passar, ou eu daqui a pouco respondo você no WhatsApp, que eu não vou conseguir botar esses dados agora para você, tá? Eu posso até tentar falar se você conseguir anotar. Gente, Caixa Econômica Federal, não me taquem pedra, Caixa Econômica Federal, agência 0588, ó, tá aqui, ó, quem estiver vendo quem estiver assistindo pela rádio, tá aqui, ó, e tá lá na nossa página também, ó. A Padrinho Leito, conta corrente pessoa jurídica, agência 0588, conta corrente, você vai botar 4 zeros, 0000 1623-6 0000 1623-6. Quem conhece a Caixa Econômica Federal sabe que ela tem uma operação para todas as contas. Então a operação é 003, tá? A razão social, claro, Casa de Francisco, tá bom? E o nosso CNPJ 076 486 14, o tradicional 1000 ao contrário, tracinho 23. Tem gente que às vezes dá assim, o CNPJ tá dando errado, é só botar mais um zero lá na frente, que tem banco que corta o 007. Aí fica esse CNPJ que eu passei, 076 486 14, 1000 ao contrário 23. Mas tem gente que tem banco que não, tem banco que quer o zero, aí você vai botar 007, aí vai ficar 648, 614, 1000 ao contrário, tracinho 23. Tá bom? Então, Paulo, se você estiver ainda me ouvindo, dá um ok aqui no WhatsApp para saber se você pegou os dados, tá? Para eu poder responder. E agora aquele quadro que a gente morre de saudade, que a gente ama de paixão. Isaac, qual é o quadro? Saudades, de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte
desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Muito bem. Eu vou pedir ao nosso querido Isaac uma canção. E é uma canção que tem tudo a ver com o que a gente tá falando hoje no apelo de SOS, né? Que é a faixa 7 do nosso querido Carlinhos Conceição, Fora da Caridade. Vamos ouvir? Falasse de Deus, atributos sem fim, palestrasse aos teus, o Deus dentro de mim, que eu lograsse entender todas as religiões e estendesse a vocês mediúnicos dons. Sem amor eu seria luz, sem luz por dentro, só palavras vãs ao vento. Sem amor seria eu engodo da verdade, seria salvação. Sem caridade, que eu falasse do céu, anjos em profusão, que eu nimbasse de luz, recitando o sermão, que eu fosse o mais devoto, cantando quanta luz, que eu fosse o mais fiel, seguidor de Jesus. Sem amor eu seria o sino que ressoa, sem trazer notícia boa. Sem amor seria eu folguedo da bondade, seria salvação. Sem caridade, ainda que eu louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus.
amasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes, sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Isaac, para quem chegou agora, às 14h48, e você, querido ouvinte, fraterno e fraterna, que está me ouvindo pela primeira vez sábado, eu quero falar mais um pouquinho da Casa de Francisco Acolhimento. Eu não sei se vai ser repetitivo para você, mas você pode estar chegando agora. Meu nome é Eduardo e a gente está aqui numa campanha de SOS para salvar a Casa de Francisco Acolhimento. Nós perdemos o nosso brechó diante da pandemia. Nós estamos sem sede para o nosso centro espírita poder voltar. Claro que ele não ia voltar agora, só depois da pandemia, mas estamos sem sede. Ficávamos em Copacabana, na Rua Carvalho de Mendonça. Nossa obra social que atua com todos os hospitais do Rio de Janeiro para acolhimento de irmãos com câncer em fase final de vida. É um hóspice que atua em parceria com os hospitais, que se destina a essa hospedagem em cuidados paliativos oncológicos, câncer avançado, sem possibilidade de cura, que foi fundado em 2014. Em 2002 foi fundada a nossa Casa de Francisco, que assim que a gente puder, a gente vai ter nosso novo endereço físico e vamos retornar, que é muita saudade essa divulgação da doutrina de Kardec. Doutrina de Kardec? Não, da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Ela é destinada, queridos, a pacientes destituídos de rede social, sem indicação clínica de internação, às vezes abandonados, maltratados em seus lares, ou, às vezes, pessoas que não conseguem cuidar. Nossa casa não é asilo, nossa casa não é lar de idoso, nossa casa não é casa de repouso, nossa casa é simplesmente um lar de finitude, uma casa comunitária, onde os hospitais nos pedem auxílio, ou famílias nos pedem auxílio, mas geralmente são os hospitais, e nós, sendo paciente dos hospitais, nós acolhemos, nós adotamos esse hóspede para que ele tenha uma finitude digna, afinal de contas, o cuidado paliativo, ele tem a bandeira cuidado paliativo para todos, mas ainda no Brasil é muito difícil se encontrar cuidado paliativo. Eu sou um crítico ferrenho ao movimento, ao mesmo tempo que eu divulgo, eu critico, porque é muito fácil você fazer congressos, fazer cursos, falar do teórico, mas e a prática? E onde é que está? Quando você precisa de um médico paliativista para quem é pobre, onde é que se encontra? Não encontra! Então, eu sou muito verdadeiro, me desculpa. Tem gente que não gosta de mim por causa disso, mas problema. Então, aqui a gente defende sim o cuidado paliativo, mas na prática, com pessoas que estão ajudando na prática, com hospitais que trabalham na prática. Então, essas pessoas, elas não são para serem num lar largadas, elas vão para um lar para serem amadas, chamadas pelo nome, cuidadas, E não é nem lar, é a minha casa. É a casa que eu hospedo, uma casa comunitária. Informações 3386-1400. Informações, passa um WhatsApp para mim, se você está me ligando agora que eu estou vendo aqui, eu não posso atender agora. Para 98880-2007. Veja as nossas páginas no Facebook, inscreva-se para que a gente possa fazer transmissões ao vivo pelo nosso YouTube. Precisamos de 1000 inscritos, estamos quase lá, tem 800 e pouco. Já quase 900, porque pelo computador não dá, pelo computador tem que ser 1000, tem que ter 1000 pessoas lá. Se você tiver, não custa nada, curte a nossa página, conhece lá a Casa de Francisco Acolhimento no Facebook. No Instagram, Acolhimento Casa.
ou Casa Francisco Acolhimento, Vozes da Casa de Francisco. Procura, gente, informação é que não falta nas nossas bios, tem como ajudar na nossa biografia. Tudo que a gente tem lá no nosso site www.casadefrancisco.com.br. A gente está precisando de muita ajuda. A gente não quer parar de contratar, a gente não pode mais receber hóspedes, sabe? Se a gente ficar muito tempo nessa, a gente vai ter que parar. E a gente não quer demitir mais nenhum funcionário. Ajuda se você puder, por favor. 3386-1400 98880-2007 98880-2007. Boa tarde para você que é da tarde de hoje do programa Vozes da Casa de Francisco, ao ar toda quarta-feira às 2h da tarde. E bom dia para você, fraterno e fraterna, que está me ouvindo hoje pela primeira vez. Bom dia e um bom sábado para você. E entre e conhece www.casadefrancisco.com.br. Inscreva-se no nosso site, nosso canal, nosso YouTube. Ajuda a gente. Eu acho que tem mais uma chance de uma musiquinha, não tem não? Mas antes disso, põe o spot da Vânia Barbosa, Como Ajudar a Casa de Francisco Acolhimento Hospice. Você que chegou agora, meu fraterno, escute com atenção, minha fraterna. Campanha Apadrinhe um Leito, Casa de Francisco Acolhimento. A campanha Apadrinhe um Leito busca a parceria de cidadãos conscientes e participativos da sociedade para que a Casa de Francisco Acolhimento possa manter hospedagem e amparo a pacientes com câncer, fora de possibilidades terapêuticas e de cura, dependentes de cuidados especiais em condições econômicas e sociais precárias e vulnerabilidade social que a doença impõe. A participação dos doadores é concretizada por meio de contribuições mensais a partir de R$ 50 via depósito em conta bancária. Por mais singelo que seja seu gesto, ele se unirá a muitos outros, proporcionando aos nossos pacientes mais conforto, amor e dignidade de morte. Com isso, além de garantir o sustento de um leito, possibilitará também a abertura de outros para novos hóspedes. Desde já, agradecemos imensamente por sua contribuição. Passe um WhatsApp para 21 98880 2007. Colabore, compartilhe e faça a diferença. Queridos, eu quero agradecer a todos vocês, principalmente aos padrinhos e madrinhas de leito, porque mesmo aqueles que estão contribuindo e mesmo aqueles que deixaram de contribuir, sempre vão ser padrinhos e madrinhas. Nós te amamos, porque essa é a única obra social, ou poucas das obras sociais, que ela é mantida somente por vocês. Esse trabalho é nosso, por pessoa física. 3386-1400 98880-2007. Apadrinhe um leito. Eu já me despeço de vocês. Você que está me ouvindo hoje pela primeira vez no sábado de manhã, um bom sábado para você. Muito obrigado por ter ficado conosco até esse tempo. Que você tenha uma excelente manhã, um excelente sábado. E você, meus fraternos e fraternas do programa original de quarta-feira, uma excelente tarde. Lutemos, caminhemos, estamos com o Cristo. Que assim seja. Um abraço nos renova e a gente renovado enfrenta qualquer barra, baixa as defesas, quebra as amarras. Quando abraçamos, próximos ficamos, encontro de dois corações, braços que se apertam, corpos que estreitam, tão generosas vibrações. Nada como ouvir de alguém depois daquele abraço. Te amo, você. Braços abertos, que bom te ver. Campanha Apadrinhe um Leito, Casa de Francisco Acolhimento. A campanha Apadrinhe um Leito busca a parceria de cidadãos conscientes e participativos da sociedade para que a Casa de Francisco Acolhimento possa manter hospedagem e amparo a pacientes com câncer, fora de possibilidades terapêuticas e de cura,
dependentes de cuidados especiais, em condições econômicas e sociais precárias e vulnerabilidade social que a doença impõe. A participação dos doadores é concretizada por meio de contribuições mensais a partir de R$ 50 via depósito em conta bancária. Por mais singelo que seja seu gesto, ele se unirá a muitos outros, proporcionando aos nossos pacientes mais conforto, amor e dignidade de morte. Com isso, além de garantir o sustento de um leito, possibilitará também a abertura de outros para novos hóspedes. Desde já, agradecemos imensamente por sua contribuição. Passe um WhatsApp para 21 98880 2007. Colabore, compartilhe e faça a diferença. Você ouviu o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Apresentação Eduardo Sutini. Para ouvir novamente, entre pelo nosso site www.radioriodejaneiro.am.br e clique em Vozes da Casa de Francisco. Rádio Rio de Janeiro.